Glória seja dado ao nome de Jesus. Glória a Deus. Gostaria, irmão, de compartilhar uma mensagem nessa tarde, nessa noite, que se encontra no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 10, o versículo de número 27 e o 28, que diz assim: E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Amém? Essa mensagem, essa história, essa passagem aqui está relatada acerca do bom samaritano, aonde ali existia um doutor da lei muito sábio, um homem muito inteligente, que certa vez ele chega até Jesus para interrogar, para perguntar, para fazer umas perguntas com a intenção de querer pegar Jesus em contradição, porque nós sabemos que existem pessoas que estudam para que eles venham a querer ser mais sabidos do que os outros, mas a dependência de Deus, ela nos torna humilde mediante ao conhecimento que nós aprendemos. Então chega um doutor da lei até Jesus e diz: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele queria saber o que ele poderia fazer de melhor para que ele viesse ter a vida eterna. Aí Jesus olha para ele e diz: o que é que está escrito na lei? E como tu vês? Ou seja, e como tu lês? Ele olha e diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua força e de toda a tua alma, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus olha para ele e diz: respondeste bem, fazer isso e viverás. Ou seja, fazer isso e terás a vida eterna. Então o homem, mais uma vez, o doutor da lei, ele chega até Jesus e diz: e quem é o meu próximo? Então ele queria, de todas as formas, querer pegar Jesus com a própria palavra, porque ele estava com a lei em suas mãos. Aí Jesus olha e olha, existia um homem, um certo homem que ia descendo de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele foi encontrado pelos uns ladrões, e os homens pegaram ele, espancaram, feriram ele, roubaram ele e deixaram ele à beira da morte. E ele está escutando Jesus falar. Aí Jesus olha e diz: e ali existia um levita, um sacerdote, que ao ver o homem na beira da morte, passaram distante desse homem. E da mesma forma vê o levita e vê o homem quase à morte e passa distante dele. Mas a Bíblia diz que também vem o terceiro homem. E quem é o terceiro homem? Um samaritano. Parece que eu vejo aquele homem ferido, aquele homem sangrando, sofrendo pelo preço do espancamento. Aí parece que eu vejo uma lágrima nos olhos e um brilho no rosto daquele homem, e dizendo: já veio um homem empalotizado, já veio um homem bem vestido, chegou a minha solução. Parece que eu vejo aquele homem vendo assim o sacerdote divino e dizendo: eita, é esse aí que vai me salvar, é esse aí que vai me tirar dessa situação. Mas a Bíblia diz que aquele sacerdote, ele passa distante do homem. Aí a segunda oportunidade que aquele homem tem é o levita. Aquele levita parece que ele se distancia mais ainda daquele homem ferido.
A tristeza toma conta daquele homem. Ele não consegue sair daquela situação, porque não tinha ninguém para salvar ele. Mas existe a alternativa que já vem quem? Um samaritano. Um homem que não podia ter acesso, ter contato com os judeus, porque ele não se falava muitas das vezes. Mas para demonstrar o amor, para demonstrar o cuidado, para demonstrar o carinho, foi preciso ele quebrar o protocolo. Foi preciso ele derrubar a barreira da divisão para ajudar o próximo. Não precisa olhar as dificuldades. Quando alguém quer ajudar alguém, ele não olha as dificuldades, ele olha a situação como o homem está passando. A Bíblia diz que ele pega o homem, coloca azeite em suas feridas, estanca o seu estranhamento e leva em uma estalagem e deixa ele lá. Ele paga um dinheiro ao dono da estalagem e diz: olha, cuida dele, toma aqui, quando eu voltar eu te pagarei mais. Você vê o cuidado com o próximo. Aí Jesus chega para o doutor da lei e diz: olha, qual desses daí foi o próximo? Ele responde: o que foi ferido. Porque os sacerdotes naquela época, ele achava que os próximos dele era só o pai, a mãe, os irmãos. Então ele não queria ajudar o próximo, pelo fato de que a lei não permitia o sacerdote tocar em um cadáver, porque ele se tornava impuro em meio à sociedade. Mas a Bíblia diz que aquele homem está quase morto. Ele não estava morto. Ele poderia fazer alguma coisa por aquele ser humano, mas ele não fez. Porque lá em Romanos, vamos ver o que diz a palavra. Romanos capítulo de número 7, o versículo de número 12. Quem achou pode ler para a gente ganhar tempo. Romanos 7, capítulo 12. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Amém? Assim a lei é santa, é um mandamento santo, justo e bom. Então ele estava seguindo a lei, mas a lei ela dizia: só se estiver morto. Então o homem não estava morto, o homem estava quase morto. Ele poderia resolver, ele poderia ajudar. Então ele não ajudou. Vemos também no mesmo capítulo o versículo 14. Acompanhe e veja o que diz. Pode ler. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Amém? Mas bem sabemos que a lei é espiritual, mas a Bíblia diz que eu sou carnal. Olha, Pai. Então, ele não estava cumprindo corretamente a lei, porque a lei, ela exigia que se o homem estivesse morto, não tocasse. Ele estava certo se ele estivesse cumprindo, mas o homem não estava morto, e ele foi carnais, porque ele não cumpriu a lei, e ele não teve compaixão do próximo. Então, o que ele aproveitou disso tudo? Aí chega um homem estrangeiro, samaritano, e faz a diferença. Aí a Bíblia diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então vemos que é um desafio no tempo de hoje. Algumas pessoas, e eu estou falando de pessoas que estão na igreja, não é pessoas que estão no mundo, amar o próximo como a ti mesmo. As pessoas estão com o hábito de mais julgar do que ajudar. As pessoas estão com o hábito de mais criticar do que ajudar. Aí
Aí Jesus disse ao doutor da lei: quem desse aí foi o próximo? Aí ele disse: o que foi ferido, o que foi machucado. Aí Jesus disse: então, faça da mesma forma com o teu próximo e assim viverás. Então nós vemos que quando Jesus diz isso implica que quem não faz isso está morto espiritual. Quem não ajuda o próximo com a ação de Deus está morto espiritual. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele é amor. E temos que amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Então quando eu amo, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Então é muito lindo essa história. É muito interessante, porque aqui o começo dessa história está falando sobre um doutor da lei, um homem sábio, que estudou muitos tempos, e ele queria saber o que ele poderia fazer para entrar no céu. Aí Jesus pegou e teve que contar essa parábola, para ele entender que para ir para o céu não é fácil, não é de todo jeito. Temos que matar a nossa vontade, temos que matar o nosso ego, o nosso eu, porque Jesus disse certa vez: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque ele pegou a cruz que não era dele, colocou nas costas e seguiu. Aí ele disse: quer seguir após mim? Nega a si mesmo. Eu paguei um preço pela tua vida, pela minha vida, agora paga o teu preço pela minha vida. Jesus falou. Ele disse: eu paguei o preço do teu pecado, agora paga o teu preço por amor de mim. Não é fácil, mas temos que suportar as dificuldades, as diversidades da vida, porque a Bíblia diz que o céu é tomada à força, e não é de todo jeito que nós vamos até o céu. Então, que Jesus ele continue nos abençoando, e eu passo a direção para quem é de direito. Amém? Glória seja ao nome de Jeová e Deus. O jovem dele que também está na oportunidade. Foi na cruz, foi na